dia a todos e a todos, conselheiros e conselheiros. Gostaria, vereador, de cumprimentá-lo pela presidência dos trabalhos. Muito prazer, vereador Laércio Bem. Gostaria de cumprimentar também o vereador José Américo, autor desse projeto. Gostaria de cumprimentar o secretário, o Rogério Sutil, que tenho o prazer de conhecer nesta data. Também muita satisfação que eu conheço o nosso coordenador da Coordenadoria da Infância e da Juventude da Secretaria, o senhor Fábio. Né? Gostaria de cumprimentar também a Rudineia, grande lutadora aí da causa dos conselheiros tutelares. Gostaria de cumprimentar a Solange, uma grande parceira de caminhada desde que era conselheira tutelar no Ipiranga. E gostaria de cumprimentar o senhor Ezequias e a nossa representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, eu trabalho na área da infância e juventude, integro a Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses da Criança e do Adolescente atualmente, mas eu trabalho na área da infância e da juventude já há muitos anos. Ingressei no Ministério Público com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é fato, fiquei muito tocada pelo que mencionou o vereador José Américo hoje. Na década de 90, no início da década de 90, o Ministério Público pleiteava a instalação dos conselhos tutelares. As polícias de prefeitos, as prefeituras locais recusavam a ter os seus conselhos tutelares. Diziam que não havia necessidade de conselho tutelar, porque já contavam com as suas secretarias de assistência social e saúde, e muitos conselhos tutelares no estado de São Paulo tiveram que ser criados por força de ação proposta pelo Ministério Público. Quando não havia possibilidade de concordância entre a Prefeitura, entre o Executivo Municipal e o Ministério Público, havia necessidade de se socorrer ao Poder Judiciário. Tamanha era a resistência de se criar o Conselho Tutelar. Evidente, o princípio da democracia participativa, esculpido na Constituição de 1988, se ele ainda causa perplexidade hoje em dia, não é bem compreendido, imagina em 1990. Né? Daí porque, infelizmente, até os dias de hoje, muitos desses órgãos, hoje na sua imensa maioria já criados, padecem da mais absoluta falta de estrutura. Então, faço minhas as palavras do vereador José Américo quando disse que, não só nessa capital, mas em todo o estado de São Paulo, muitos conselhos tutelares ainda trabalham em sedes inadequadas, em sedes que ostentam infiltrações, em sedes que inundam, como nós tínhamos um caso aqui há bem pouco tempo em São Paulo, não contam com um veículo à disposição de forma exclusiva, muitas vezes não contam com auxiliares administrativos, não contam com computadores e equipamentos de informática em número suficiente, né? Tem as suas sedes infestadas, ora por ratos, né? Ora por escorpiões, né? São casos concretos, ou tomadas pela dengue, né? Como eu estou sabendo agora, recentemente. Quer dizer, isto de fato acontece numa cidade como a cidade de São Paulo, que é grande, que é rica, mas justamente por ser grande e bastante rica, tem os seus problemas, e os seus problemas normalmente não são de fácil solução. Então é absolutamente verdade, e a realidade da nossa Promotoria de Justiça nos faz ver que a falta de condições para exercer o trabalho adequado prejudica o nosso destinatário final, prejudica a criança e o adolescente. Não se ter carro para buscar, não se ter linha telefônica. Outro dia eu atendi um conselho tutelar que ele tinha que... A recepcionista existia, a ATA, como costuma se chamar, o auxiliar administrativo existia, mas não tinha linha de telefone para se comunicar com o segundo andar, para poder chamar o conselheiro tutelar se recebesse uma ligação telefônica, de forma que a auxiliar administrativa tinha que gritar através das escadas: conselheira, um telefone para a senhora. Enfim, isso é fato, isso existe e ocupa boa parte do trabalho da Promotoria de Justiça, né? Porque não raras vezes os senhores conselheiros nos representam, né, contando e relatando ou comparecem na Promotoria de Justiça, muitas vezes até para se justificar de não terem podido cumprir aquela requisição feita pelo Ministério Público Local
local ou a determinação da autoridade judiciária por absoluta falta de estrutura. Isto é fato, isto existe, né? Nós vamos caminhando a passos muito mais lentos do que gostaríamos, né? Eu sempre fui uma defensora incondicional da existência do Conselho Tutelar, até porque na década de 90 era muito comum que se advogasse que o Conselho Tutelar não precisava existir, né? Então isto é fato, e isto ocupa talvez 50% ou 40% do trabalho da Promotoria de Justiça. Outra questão que nos aflige é a necessidade também, e isso está exposto na legislação federal, da capacitação continuada e permanente. A necessidade de que a legislação federal, e agora representada, né, na legislação municipal, né, recebam capacitação continuada e permanente, né? Urge que isso aconteça. No ano passado houve um avanço, sim, houve uma capacitação que perdurou aí durante 9 meses, mas ela ainda não é suficiente, e eu percebo pelo próprio discurso dos conselheiros tutelares que há necessidade dessa capacitação permanente. São muitas as dúvidas que os senhores têm, que decorrem da necessidade de interpretação da lei, da necessidade do conhecimento do funcionamento do que é uma criança, do que é um adolescente, né? E são muitas as que nós na promotoria tentamos auxiliar de alguma forma, mas não temos braços para isso, né? Não temos pernas para isso, né? Então me procuram justamente, nos telefonam, me procuram todos os recursos que estão à disposição, porque querem acertar. A imensa maioria dos que aqui estão e dos conselheiros tutelares da capital querem acertar sempre e trabalham para acertar sempre. Disso nós não temos nenhuma dúvida. Trabalham com afinco, trabalham de forma dedicada, apresentam reflexão sobre o trabalho que fazem, e isso é indiscutível. Mas eu costumo dizer, isso é fato, isso eu, as palavras não são minhas, que todos os direitos precisam vir acompanhados de deveres. Não existem direitos sem deveres correspondentes. Então, se o governo, a administração pública municipal, adotou a correta política, na minha opinião, que já deveria ter vindo há muito tempo, de fortalecer os conselhos, né? Porque a falta de estrutura à disposição dos conselhos tutelares também acomete o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então eu vejo o quanto, né, a imensa maioria dos conselheiros de direitos trabalham e buscam trabalhar, e buscam aprimorar, e buscam orientar os senhores conselheiros, mas infelizmente também padecem com a falta de estrutura. Então, com muita satisfação que eu ouvi o discurso do senhor, e com muita satisfação que eu pude perceber que o terceiro eixo desta coordenadoria, que vai ser aí tocada aí pelo Fábio, passa pela questão do fortalecimento dos conselhos em geral, pelo que eu entendi, dos conselhos de direitos e dos conselhos tutelares. Até porque há necessidade de uma política pública na área da infância, que realmente nós não temos, até para poder tratar da destinação desses 150 milhões. Né? Não tem sentido, né, o nosso fundo contar com 150 milhões sem que exista uma política clara, né, de destinação de todo esse dinheiro. E a sociedade precisa, e as crianças e os adolescentes paulistanos precisam, mas é preciso que tenha uma política clara de destinação, que o poder público trabalhe com prioridades, né, eleja as prioridades, né, dentro do poder discricionário da administração para poder investir esse dinheiro. Não é razoável que ele fique parado ou que ele seja distribuído, né, a gosto de quem, dos conselheiros ou de quem estiver no poder naquele momento. Mas como eu vinha dizendo, todos os deveres, todos os direitos correspondem a deveres, né? Se eu disse que a imensa maioria dos conselhos tutelares dessa cidade procura trabalhar e trabalha com afinco e com dedicação, nós também, na Promotoria de Justiça, sentimos um aumento considerável das reclamações em relação aos conselheiros tutelares. Isso é fato. Tá? É lógico que cada caso é um caso, é normal que cheguem reclamações, muitos vão se sentir prejudicados pelo trabalho dos senhores e até certo ponto isso é natural que aconteça, né? Alguém vai sair descontente, principalmente quando procuram os senhores, por exemplo, num caso que é típico da vara de família, né? Os senhores não vão intervir, vão encaminhar para a autoridade judiciária, para a defensoria pública, enfim, os senhores não devem intervir, então é normal que muitas vezes nos procurem
né, para reclamar da conduta. E, normalmente, de início, nós já sabemos se se trata de um caso ou de outro. Mas nós temos recebido muitas reclamações em relação à interpretação equivocada que tem sido feita dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, qual é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui? Ter os seus direitos implementados e, inclusive, possam fazer jus ao retroativo, né? Que é um direito absolutamente justo. Mas espero também que o poder público avance e esta Casa Legislativa avance no sentido também de estabelecer os deveres impostos aos conselhos tutelares e eventuais penalidades administrativas, comissão processante e comissão julgadora. Tá bem? Muito obrigada e bom dia a todos.